O Otávio está muito revoltado porque a Fernanda mais uma vez tentou prejudicar a sua empresa. E o Edgar nesse momento chega e pergunta como eles vão fazer para fazer as entregas. O Otávio responde que já que as carnes não foram afetadas, então eles vão poder cumprir normalmente as entregas. O Edgar, que também está muito revoltado, pede perdão por se meter nos assuntos dele, mas que pergunta que, pelo amor de Deus, por que ele deixou a Fernanda ir embora, e tenta argumentar algumas coisas, só que o Otávio não está querendo muita ideia com ninguém, dá-lhe um grito e fala que essa é a segunda vez que essa mulher ataca a empresa dele, e chama ele de inútil e que não sabe resolver as coisas, e depois manda ele ir embora e sair da vista dele. E depois que ele vai embora, o Carmelo fala que infelizmente esses danos vai custar muito dinheiro e se ele quiser ele vai lá e mata a Fernanda. Se possível, me responde uma coisa aí nos comentários. Para você, qual seria o melhor final para o Otávio? Seria ele terminar preso, no hospício ou viver mendigando aí pelas ruas? Deixe sua opinião nos comentários, ou se você tiver outra opção que cabe certinho com esse mau caráter, deixe sua opinião nos comentários e, se possível, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube sempre vai notificar você de vídeos novos todos os dias em primeira mão. Tudo começa com o Edgar alertando a Fernanda para não ficar falando mal do patrão dele. Eles então pedem para que eles investiguem o Otávio antes de ficar defendendo uma pessoa que não vale nada. E nesse momento uma explosão é ouvida na empresa e todos saem correndo e o segurança vem em direção deles e afirma que eles viram um cara. O Edgar olha para Fernanda e diz que ela só estava mantendo eles distraídos para que assim esse cara fosse lá e colocassem esses explosivos. E logo depois, agora são tiros que são ouvidos e o César sai correndo no meio das vacas e os policiais na sua perseguição. Já a Fernanda não é tão esperta e prefere ficar por ali. A Joana, por sua vez, chama ela para sair correndo também, mas a Fernanda disse que não tem porquê ela ir sair correndo porque não tem nada a ver com essa situação. O Edgar fica muito revoltado e diz a Fernanda que ela vai pagar por todas essas consequências que ali aconteceu. A Fernanda não fica por baixo e diz que ele não pode ameaçar ela e que isso não vai lhe intimidar porque ela não tem medo dele. O Edgar, por sua vez, liga para o Otávio para fofocar e conta tudo o que aconteceu e fala que toda sua carne está em perigo após uma explosão em seus transformadores. O Otávio fica furioso e ordena ele encontrar o responsável por tudo isso que aconteceu. O Edgar fala que isso foi um atentado e o Otávio fica ainda mais revoltado e pede que ele explique isso melhor. Ele então repete tudo e ainda diz que a culpada de tudo isso é a Fernanda e deixa o Otávio chocado. A Fernanda está em uma sala sendo pressionada pelo policial e diz que ela não pode ficar ali sendo pressionada assim, sendo que ela não tem culpa de nada. Ele então acusa a Fernanda de plantar todos aqueles explosivos, mas ela discorda de tudo isso e pergunta se ele está ficando louco. Ele então afirma que foi os explosivos que ela mandou colocar nos transformadores da empresa. A Fernanda diz que não sabe de explosivo algum e continua a dizer que ela não mandou fazer nada e diz que ele poderia muito bem ir fazer o trabalho dele e ir atrás do imbecil que mandou fazer aquilo. Ele continua a acusar a Fernanda, mas a Fernanda exige falar com o Otávio e nesse momento é quando ele chega e questiona a Fernanda em que problema ela se meteu, porque ele sabia muito bem que ia voltar a se encontrar com ela, mas que não tinha ideia que seria naquelas circunstâncias. A Fernanda olha para ele revoltada e diz que, sem dúvidas, ela não estaria ali se ele não tivesse empenhado em sempre estar provocando injustiças. O Otávio, por sua vez, olha do lado e manda que o policial deixe ele e a Fernanda sozinho. Ele obedece e sai de fininho. O Otávio e a Fernanda continuam a se provocar um ao outro e ela lembra ele muito bem como ele está tentando matar de fome todos os pequenos donos de gados.
O Otávio responde que ele nunca roubou nada de ninguém e sobre o marido dela, o Santiago, ele pergunta provocando se ele não mostrou a ela o contrato que ele mesmo assinou. Depois ele debocha e diz: "Oh, ele está morto, que triste", e pergunta se foi por isso que ela se aproximou do filho dele. A Fernanda responde que não fazia ideia disso e se ela soubesse, ela nunca teria se aproximado do Rafael. E logo em seguida ele jura de pé junto que não roubou as terras do marido dela. A Fernanda, revoltada, diz que não entende como uma pessoa tão boa igual Rafael pode ser filho dele e fala que se ele não tem provas que foi ela que ateou bombas na fábrica, então que deixe ela ir embora. Já com a Júlia, ela está verificando a marca horrível deixada pelo Otávio em seu pescoço e nesse momento a Isabela chega e imediatamente ela seca os olhos com o lenço e com esse mesmo lenço ela cobre o pescoço. A Isabela, ao perceber que tinha alguma coisa errada ali, pergunta o que aconteceu e se está tudo bem. Ela inventa uma desculpa para a Isabela enquanto cobre o seu pescoço e depois ela diz que não suporta o Roberto. Mas a Isabela diz que ela vai ter que lidar com isso, queira ela ou não. E logo depois a Isabela vai embora e a Júlia fica muito amargurada e diz que a Isabela não imagina tudo que ela tem que suportar. O técnico está falando com o Otávio que graças ao sistema de proteção os danos da empresa não foi tão grave como esperava e diz que a explosão foi causada por dinamite. O Otávio diz que assim que tudo estiver pronto que ele passe para ele todos os relatórios, porque ele vai descobrir sem dúvidas quem fez isso e vai investigar todos os cenários. A Fernanda, por sua vez, logo depois de depor para o Otávio, ela sai e já com os donos do gado, ela vai saindo para ir embora, então ela suspeita que tem alguma coisa de errado em seu caminhão. Então ela decide abrir e ao abrir, ela dá de cara com o César e pergunta rapidamente quem é ele. Ele apenas acena para ela para não falar nada. O Otávio está muito revoltado porque a Fernanda mais uma vez tentou prejudicar a sua empresa. E o Edgar nesse momento chega e pergunta como eles vão fazer para fazer as entregas. O Otávio responde que já que as carnes não foram afetadas, então eles vão poder cumprir normalmente as entregas. O Edgar, que também está muito revoltado, pede perdão por se meter nos assuntos dele, mas que pergunta que pelo amor de Deus por que ele deixou a Fernanda ir embora e tenta argumentar algumas coisas, só que o Otávio não está querendo muita ideia com ninguém, dá-lhe um grito e fala que essa é a segunda vez que essa mulher ataca a empresa dele e chama ele de inútil e que não sabe resolver as coisas e depois manda ele ir embora e sair da vista dele. E depois que ele vai embora, o Carmelo fala que infelizmente esses danos vai custar muito dinheiro e se ele quiser ele vai lá e mata a Fernanda. O Otávio responde que não se preocupe, porque o seguro cobrirá todos os danos financeiros. Agora ele também quer vingança, mas que precisa planejar tudo com muito cuidado. O Carmelo então pergunta se agora ele tem certeza que foi a Fernanda quem provocou isso. O Otávio responde que sabe que foi ela sim e que ela está se mostrando mais perigosa do que ele imaginou e que vai se vingar porque a vingança é um prato que se come frio e tem que ter calma e saber esperar. E que isso também vai ser bom porque assim ele vai usar isso para justificar muitas perdas e com isso vai pagar menos impostos. O Carmelo avisa ao Otávio que isso pode lhe prejudicar e muito ao deixar a Fernanda viva. Só que o Otávio diz que não e quer usar isso para colocar o Rafael contra a Fernanda um pouco mais. E que isso também vai ser bom porque no futuro a Fernanda vai estar ali comendo na mão dele. Mais à frente, a Fernanda para o caminhão e abre ele, e a Joana imediatamente aponta a arma para ele e diz que ele é um espião. A Fernanda, por sua vez, acusa ele de ser o cara que colocou os explosivos na empresa do Otávio. A cena então vai lá para Mari, que está chorando muito, e a Isabela chega do nada para fofocar sobre a Fernanda, mas percebe que ela está chorando muito e pergunta o que está acontecendo. A Mari diz que aconteceu algo e que ela queria falar, mas que ela não pode contar a ninguém porque senão vão matar ela.
A Isabela questiona e pergunta se ela roubou alguma coisa. A Mari diz que não e a Isabela pergunta então por que tanta aflição. A Mari, por sua vez, olha para os lados para verificar se tem alguém. Quando ela percebe que está sozinha, só ela e a Isabela, ela revela que acha que está grávida. E de início a Isabela fica zoiuda e sem saber o que falar. A Fernanda ainda está interrogando o César e ela pergunta se ele quer confessar por bem ou prefere confessar na bala e aponta para a arma que segura a Joana. Ele então revela que foi ele sim que fez aquilo na empacotadora, mas não revela os seus motivos. A Fernanda, por sua vez, insiste que ela merece sim uma explicação porque ela ajudou ele a escapar. O César diz que o que ele tem contra essa gente é coisa dele e de mais ninguém. E depois do nada ele vai saindo. E a Fernanda manda ele voltar e se explicar. Porque se alguma câmera pegou ele subindo no caminhão dela, eles todos ali irão se tornar cúmplice dele. E pede mais uma vez explicação sobre o que aconteceu na empacotadora. Ele mais uma vez simplesmente vira as costas para a Fernanda e vai saindo. A Fernanda pega a arma da Joana, corre até ele e manda ele parar, porque senão ela vai disparar contra ele. O César, ainda querendo ter razão, se vira para a Fernanda e diz que se ela quiser disparar contra ele, que ela faça isso logo, e grita várias vezes mandando ela matar ele. O Matheus diz que ela não tem nada que está atirando nele e que é muito melhor entregar esse cara à polícia, porque senão todos eles ali irão levar essa culpa. A Fernanda pede que ele se acalme e depois ela tira a arma do gatilho e diz a César que ela salvou ele e se pelo menos ele pode falar quem é ele. O César fala que ele não é nenhum delinquente e que ele sabia muito bem o que estava fazendo ali. Depois ele explica que ele só queria prejudicar a empresa e não as pessoas, nem muito menos os animais. Depois ele, muito revoltado, ele afirma que essa gente deve a ele e ele vai cobrar, custe o que custar. E ele termina dizendo o seguinte: é como eu disse, é muito melhor para vocês não saber nada de mim. E depois ele vai embora e deixa a Fernanda com a pulga atrás da orelha.